Fala galera gremista, tudo certo? Aqui é Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. Se inscreve no canal, deixa o like por favor, ajuda o canal a continuar crescendo, senão fica difícil de ter motivação para continuar fazendo vídeo, tá certo? E dá aquele apoio lá no nossa patrocinadora Débora Fleck, Personal Trainer. Chama lá no Instagram que ela vai te responder todas as dúvidas. Bom, Cuéllar, Gustavo Cuéllar é o assunto do dia no Grêmio. Começou a vazar notícias de que ele não viajaria para o confronto contra o Cruzeiro e obviamente contra o Alianza Lima, que o Grêmio vai direto já de Minas Gerais para o Peru, né? E aí começou essa situação até que saiu a confirmação oficial do Grêmio do jogador ter mais uma lesão muscular e mais 2 semanas parado. E aqui a gente tem que fazer uma pequena retrospectiva do que significou Gustavo Cuéllar com a camisa do Grêmio. Quando ele foi contratado, eu não achei um gremista que não tivesse achado uma grande contratação. Não só gremistas, né? A gente viu bastante colorados também sentidos, digamos assim, que o Grêmio tinha contratado ali um grande jogador. A questão é que a gente sempre espera, quando a gente contrata esse tipo de cara, aquele cara que a gente viu jogar no Flamengo em 2019, ainda ali 2019 e 20 no Al Hilal, o próprio Al Hilal que eliminou o Flamengo no Mundial depois, enfim. E os anos se passaram, sempre se falava numa volta do Cuéllar para o futebol brasileiro, o Inter tentou, o Fluminense, aí o Grêmio conseguiu trazer. E nos primeiros jogos a gente viu que tecnicamente ele não esqueceu de jogar. Um cara que tem um domínio de bola muito bom, passe muito bom, um cara que não se aperta, dá a opção de sair jogando, tudo beleza. A questão é que a gente viu um Cuéllar fisicamente muito abaixo do que o futebol brasileiro necessita e até não só fisicamente, uma questão de tempo de jogo também bem abaixo, né? Então a gente viu ele perdendo algumas posses de bola que não era costume da gente ver perder, e ele começou a ficar meio escancarado, que ele estava muito abaixo do restante, e ele foi meio que saindo do time do Quinteiros ali, e aí vai passar por um preparo físico melhor, vai treinar um pouco separado para aprimorar a parte física e poder voltar, e sempre que ele voltava, a coisa não andava, né? E teve lesão muscular, tal, e aí chegou o Mano, o Grêmio já meio que reticente, a torcida já meio reticente também com o Cuéllar, e o Mano deu várias declarações de que queria apostar no Cuéllar, que o próprio Mano tentou levar o Cuéllar para o Fluminense quando estava lá, que é muito mais fácil tentar recuperar um cara desse do que tu conseguir dinheiro para comprar um cara que já jogou, que já jogou o Cuéllar. E começou ali aquela coisa toda e começaram a vir os relatos, aí depois dessa parada do Mundial da FIFA, da Copa do Mundo, começaram a chegar relatos de que o Cuéllar havia se apresentado abaixo do restante, que havia sido passado para ele um cronograma de exercícios para ele fazer durante essa parada e que aparentemente parece que ele não seguiu muito à risca isso, porque ele chegou bem abaixo. Mas junto com isso, assim que começou, depois desses treinos físicos, começou o treino com bola, começou a vir também notícias talvez plantadas de dentro do Grêmio para fora, para não ficar ruim a situação, de que não, o Cuéllar tá bem, tá impressionando nos treinos, e começou essa guerra de narrativas. E aí teve o jogo treino contra o Aimoré, onde o Cuéllar jogou 2 tempos, se eu não me engano, 1 tempo, 2 tempos jogou, né? E cara, foi consenso das pessoas que viram, todo mundo que foi lá ver da imprensa o jogo treino, de que o Cuéllar fez um tempo muito bom, que eram de 25 minutos, e ali, por cerca de 10 minutos do outro tempo, ele começou a decair muito. O próprio gol do Aimoré sai num lance que ele perde a bola. Aí ele começou a decair muito fisicamente e sumiu, e aí foi retirado. E aí começou aquela coisa, mas de dentro do Grêmio vem que o Cuéllar está muito bem, e quem viu o jogo treino viu que ele não estava bem. Tem alguma coisa errada. E aí vem o jogo da Recopa, onde todo mundo esperava um Cuéllar titular, e aí o Cuéllar não é nem relacionado, e o Mano diz que chegaram à conclusão que depois do jogo treino, eles concluíram que era melhor
segurar um pouco mais o Cuéllar, preparar mais ele fisicamente para daí sim o jogo do Cruzeiro. E aí passa os dias e vem a notícia de que o Cuéllar está novamente fora do jogo do Cruzeiro pela questão física e depois sai sim a confirmação de mais uma lesão. A questão é o seguinte, o Cuéllar está há 7 meses no Grêmio praticamente. A informação que se tem é que ele ganha aí mais de R$1 milhão, R$1,2 milhão, R$1,3 milhão. É bem provável que seja realmente o salário dele, porque ele ganhava muito dinheiro lá na Arábia. E o Cuéllar não deve ter somado aí todos os minutos 5 jogos com a camisa do Grêmio. E não tem nenhum jogo bom com a camisa do Grêmio. Então é hora do Grêmio ter uma decisão bem importante para ser tomada, talvez até conversar com o jogador. E a gente não sabe qual a motivação do jogador para ter vindo para o Brasil, para ter aceitado assim vindo para o Brasil. Será que ele percebeu lá que, cara, não dá mais, vou tentar fazer meu último contrato, minha última roubadinha, né? Não estou dizendo que ele pensou isso, mas é uma possibilidade. O cara nunca joga, eu estou livre para pensar isso. E veio. E o Grêmio tem uma decisão muito forte aí, né, para ser tomada. Vai continuar apostando no Cuéllar ou é hora de aceitar que tomou o ferro, que tomou o prejuízo? A gente lembrava muito disso com o JP Galvão, que era uma situação até diferente do Cuéllar, porque o JP Galvão nunca machucava, sempre jogava, mas não dava resposta em campo e ganhava um salário parecido com o do Cuéllar. E a gente insistia aqui, cara, é hora de aceitar que ele deu errado. E é hora do Grêmio aceitar, provavelmente, que deu errado a contratação do Cuéllar. Que a principal contratação em termos de nome da temporada deu errado. É um cara que aparentemente não tem condição nenhuma de jogar mais futebol em alto nível, no nível que se prega aqui no futebol brasileiro, de jogos seguidos, de muita força física. Talvez o Cuéllar no futebol colombiano, no futebol da terra dele, ele consiga jogar, que é um outro nível de jogo, talvez menos jogos, talvez ele consiga. E talvez explique muito também, porque lá na Arábia ele saiu de um clube top, que era o Al Hilal, para um clube menor. E que depois desse clube menor não fez nem muita questão de segurar o Cuéllar quando ele acertou com o Grêmio, liberou até antes. Né? Então, para mim, se eu tivesse o poder da decisão e se fosse muito fácil de simplesmente decidir que o cara não pode jogar mais, eu já teria desistido do Cuéllar. Acho que, 7 meses, o cara não consegue entrar em forma. Quando joga, se mostra muito abaixo do que se precisa. Um salário astronômico para os padrões do futebol brasileiro e para os padrões do Grêmio, principalmente. Então, é hora de conversar com o cara, chegar num consenso ali, uma rescisão amigável, procura lá o caminho dele, vai voltar provavelmente para a Colômbia, e vida que segue, e aceita que perdeu esses 8, 9 milhões, se somar todos os salários aí, perdeu isso com o jogador. É melhor do que seguir pagando. O Cuéllar acho que assinou por 2 ou 3 anos, vai ficar pagando pro cara nunca jogar. Eu acho que é hora do Grêmio aceitar que deu errado. Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito.